Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do SoloCast. Esse aqui é o segundo episódio do nosso curso de metodologias ativas, então sejam bem-vindos. Depois, não esqueçam de acompanhar o primeiro episódio. Se não acompanharam ainda, daqui a pouquinho a gente se fala. Olha, eu não sei em que momento do ano você está assistindo, está ouvindo esse SoloCast, mas no momento da nossa gravação a gente está aí no pico da pandemia e certamente com ela muitas coisas foram alteradas, né? Eu tenho certeza que por aí também, no seu modo de trabalhar, até de ver o mundo, certas coisas foram alteradas e com a educação não foi diferente, pelo contrário, a gente sabe aí grandes caminhos que ela percorreu durante a pandemia. E hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui com a gente os professores Max e Romero para falar sobre metodologias ativas e cultura maker. Se você não sabe o que é cultura maker, fique por aqui. Professores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Juliana. Também quero agradecer à plataforma Solution por esse convite. Eu tive o prazer, o privilégio de gravar um curso de metodologias ativas pela Solution. Meu curso deve estar à disposição, nosso curso, na verdade, deve estar à disposição logo, logo. E eu trabalho com educação faz algum tempo, faz aí uns 30 anos, e nesse campo eu já atuei em várias posições, né? Já fui goleiro, zagueiro, já fui professor, já fui coordenador, gestor, diretor, e hoje trabalho na parte de consultoria, faço consultorias a escolas, faculdades, treinamentos. Também trabalho como coordenador de pós-graduações em metodologias ativas e nessas andanças acabei conhecendo muita gente que faz um belo trabalho quando se fala de metodologias ativas. Eu sou esse profeta e uma dessas pessoas que mais defende o uso de metodologias ativas na educação e tive a sorte, me deparei com o trabalho do professor Romero. O professor Romero é este jovem senhor, né? Já pai de algumas crianças, apesar da juventude. Ele começou tudo muito cedo, não foi, professor? Inclusive na produção de crianças. Então, mas também na produção de docente. O professor Romero já é professor há um bom tempo, se eu não me engano, matemática, física, exatas, não é isso, professor? Então, o professor Romero não é apenas um professor, no sentido, não tem só essa atividade de professor. Ele criou um projeto chamado Maker Educ, que vai utilizar a cultura maker, que utiliza a cultura maker como uma ferramenta ao pé da letra para a aprendizagem. Como é que é isso, professor Romero? Me explique como é que você pode aprender a partir de práticas e de atividades manuais, por exemplo. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Max, pelo convite. Max, como você mesmo mencionou, né, jogou na lateral como zagueiro. Eu joguei em algumas posições, não foram as mesmas, talvez, que as suas, mas foram em diversas também, dentro do ambiente escolar. Mas é isso mesmo, Max. Agradeço demais pelo convite, por estar aqui falando sobre cultura maker. E agora, entrando um pouco na sua pergunta, como é isso? Como é que acontece a cultura maker dentro da escola, né? Como é que os alunos aprendem fazendo essa mesma frase que você mencionou, Max? Bom, nós estamos cansados de saber que o ensino tradicional, como um todo, ele já não funciona mais para os alunos de hoje em dia, né? Os alunos estão cansados daquele modelo de aula no qual ficam apenas observando o professor falar, ficar ali nas suas cadeiras enfileiradas e apenas sentando de 7 horas da manhã e às vezes saindo de meio-dia, saindo de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e aquele conhecimento vindo apenas de uma forma. E nós sabemos que o aluno de hoje em dia não aguenta mais isso. É tanto que eu acho que uma das maiores brigas da escola hoje, uma das maiores guerras da escola, é contra o aparelho celular, né? Eles falam que o aparelho celular é o maior problemático que nós temos hoje em dia, né? Mas é porque, na verdade, é uma das únicas fugas que o aluno tem naquele momento da sala de aula. Então, onde é que entra a cultura maker? A gente tirando o termo metodologia como uma diretriz, né, para o ensino-aprendizagem,
E a gente pegando a cultura maker como uma metodologia ativa, ou seja, trazendo uma abordagem diferente de aprendizagem para o aluno, né? Deixando ele mais protagonista, mais ativo no processo, então o aluno se interessa mais por esse modelo de aula, né? E a cultura maker, ela pega todos esses valores, né, e engaja o aluno mais dentro da sala de aula. Por esse motivo, na maioria dos casos aí pelo Brasil afora, a cultura maker para os alunos talvez a disciplina mais interessante, né? Ou a hora de aprender mais interessante dentro da escola. Compreendo. Sabe uma coisa, Romero, e grupo que está nos assistindo, eu tenho um filho de 13 anos, chamado Arthur, faz agora a 9ª série, ano passado fez o 8º ano. Matemática, biologia, português, ele aprendeu pouco no ano passado, mas muito pouco mesmo. Principalmente em virtude dessas condições impostas pela pandemia. Mas ele aprendeu a fazer bolo, ele aprendeu a fazer pudim, ele aprendeu a fazer torta de frango, ele aprendeu a gravar vídeos e editar vídeos, fez um curso para isso e faz isso, ele produz vídeos próprios, comentando o jogo, esses jogos de PlayStation e tal, FIFA, não sei o quê, ele fica jogando e grava e comenta e depois edita. Eu não tenho ideia como é que é feito aquilo não, mas ele faz aquilo ali, fica muito legal. Aprender alguma coisa de programação para poder colocar o vídeo dele, não sei o quê. Ele aprendeu a fazer várias coisas. O que a escola pediu para ele aprender, ele não aprendeu praticamente nada. Mas outras coisas ele aprendeu. Aprendeu fazendo. Será que a escola não está meio por fora? Porque ela podia aproveitar essa vontade das crianças e adolescentes de produzir, de protagonizar, de fazer alguma coisa que é do gosto delas, que é da intenção delas, e com isso linkar, trazer a matemática, trazer a biologia, trazer a língua, trazer não sei o quê. Porque eu imagino, se eu estou fazendo um bolo, eu posso aprender a utilizar frações para isso. Para poder gravar o vídeo, eu estou fazendo o uso de linguagem, então eu naturalmente uso a língua mãe para isso, ou posso usar outra língua. A escola, ela não está meio passando ao largo, a coisa está acontecendo aqui, a escola está passando do outro lado da rua. Por que ela não aproveita desse desejo de protagonizar das crianças e adolescentes atuais, que é bem maior do que de outras gerações, para poder essas crianças e adolescentes aprenderem outros conteúdos, ou terem outros conhecimentos, ou terem outras experiências? Como é que você enxerga isso? Olha, Max, a pandemia como um todo, ela chegou e atingiu todos os setores do país, em especial da educação. Ela mostrou para a maioria das escolas do país o quanto elas estavam atrasadas no processo de ensino-aprendizagem. Quando a pandemia chega até o nosso país, o que as escolas como um todo transferem o seu modelo de ensino tradicional para o modelo digital, mas realizando as mesmas práticas de sempre. Ou seja, não houve uma nova adaptação. Isso, eu estou falando em termos nacional, né? O quanto a educação do Brasil está um pouco atrasada em relação a isso tudo. Eu concordo contigo que o seu filho talvez aprendeu muito, muito mais coisas no ano de 2020 quando comparado a outros anos. Quando a gente fala de educação nos dias de hoje, é inevitável. A gente tem que falar da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Ela traz consigo 10 competências para nortear as escolas. E, infelizmente, a maioria delas ficam presas a uma dessas competências, que é apenas a competência número 1, a competência do conhecimento, que o aluno só precisa aprender a matemática, só precisa aprender o português, né, a história, e às vezes acaba esquecendo outras competências que lá estão, como empatia, responsabilidade,
cultura digital. Então, Max, eu concordo plenamente contigo. Parece que as coisas estavam andando e a escola tinha parado no tempo durante todos esses anos. E a gente espera que, após esse ciclo de pandemia, até mesmo durante dele, que as escolas comecem a refletir nas ações que vem tomando. Eu não falo simplesmente da época da pandemia, mas eu falo dos últimos 10, 20 anos. Tem que fazer uma reflexão. A tecnologia está cada vez mais avançada e parece que a escola está cada vez fugindo mais dela. Quando a gente fala hoje que um aluno tem um computador na palma da mão a todo momento, a escola ainda fica discutindo, por exemplo, se pode ou não liberar o uso da calculadora dentro da sala de aula. Ou seja, a gente vê o quanto as coisas estão evoluindo, mas dentro da escola, aparentemente, não. Mas nos dê um exemplo, Romero, quando você fala de cultura maker, que é a cultura mão na massa, dos alunos estarem produzindo artefatos, dispositivos, ferramentas, soluções. Me dê um exemplo da sua atividade, de uma coisa que realmente você fez ou faz com os seus alunos, para que os seus alunos tenham aprendizagens a partir da construção de alguma coisa, de algum dispositivo, de alguma ferramenta. Em que nível isso é feito? Se é algo bastante rudimentar ou se tem algum nível maior de complexidade. Dê alguns exemplos para nós, para que os professores, os educadores que estão aqui presentes, algum deve estar curioso. Ele disse, mas o que ele deve fazer? Que tipo de atividade ele faz para fugir do expositivo e colocar os alunos numa postura mão na massa? Olha, Max, como você mesmo mencionou lá no início da nossa fala, eu também sou professor de matemática, sou professor da disciplina de física, e quando a gente está numa fase ali do ensino fundamental, a matemática, ela nos livros começa a ficar um pouco mais abstrata. É quando começa a entrar aquela parte que nós chamamos de álgebra, né? Os livros, eles são um pouco mais abstratos. Eu vou te dar um exemplo. Equação do segundo grau. Até hoje a gente encontra na internet vários, o que os alunos chamam hoje de memes, né? Várias imagens falando, olha, passou mais um dia e eu não utilizei a equação do segundo grau, né? Ou algo do tipo, passou mais um dia, não sei para que usa Bhaskara, né? A gente vê muito isso aí pela internet, os alunos brincando um pouco com isso. E olha, eu fui professor de turmas, Max, que precisei ministrar a equação de segundo grau, que precisei ministrar a função do segundo grau, mas isso só passava a ter sentido para os alunos quando eu levava para o dia a dia deles. Por exemplo, a própria equação do segundo grau, a própria função do segundo grau, em sala de aula, eu promovia os alunos a construção de catapultas, porque elas promoviam ali um lançamento parabólico. A gente discutia quando é que ele vai ter um alcance máximo. Será que a matemática está ali envolvida? Será que a física está ali envolvida? Mas se eu quero ter uma altura máxima, como é que eu faço para ter uma altura máxima? O que eu preciso mexer na minha catapulta? E os alunos criavam ali, Max, e ficavam instigados. Eu tenho que mudar o ângulo aqui, professor. Qual o ângulo ideal aqui para que eu possa ter um alcance máximo? E começava a testar, mexer com aquilo ali. Às vezes a gente chegava a ouvir, Max, os alunos falarem o seguinte, olha, tocou para o intervalo, professor, mas a gente pode ficar aqui na sala? Será que dá para a gente ficar aqui pela sala aqui? Porque eu quero fazer mais um teste aqui, que eu ainda não estou alcançando a distância que eu pretendia. E era algo simples, ali trabalhando com alguns palitos de sorvete, de picolé, tampinhas, elásticos. Às vezes tinham materiais mais simples, que vão dos mais simples até os mais sofisticados. Mas para eles, nesse momento da aprendizagem, não interessa muito se é simples ou é sofisticado. Ele quer realmente que aquilo faça sentido na vida dele. Então, a construção dessa catapulta, por exemplo,
trouxe muitos significados para o aluno, muita aprendizagem para o aluno. Aí, de repente, a gente estava na aula e o Joãozinho ou o Pedrinho falava, professor, mas a catapulta eu vi lá na história. E você sabe quando é que a gente utilizava aquilo na história, professor? Eu falo mais, Pedrinho. Pronto, a gente utilizava para isso e para aquilo. E entrava dentro de um contexto histórico e a aprendizagem ela não é dividida como nós temos hoje dentro da escola, que tem um professor para física, tem um professor para história, o professor para português. Naquele momento era um momento de aprendizagem, independente da classificação da disciplina pela escola. Então, esse modelo de ensino, ele realmente funciona, Max. Existem inúmeras pesquisas mostrando isso, mas você, educador que está em casa, nesse momento, ouvindo a gente falar um pouco sobre cultura maker, eu desafio a experimentar um pouco disso. Eu desafio a planejar uma aula em que o aluno seja mais protagonista, que realmente ele possa colocar a mão na massa e veja o resultado. Comenta conosco aqui, né, Max? Traz esse feedback que eu tenho absoluta certeza que ele vai ser total positivo. Mas Romero, dê alguns exemplos para nós. Você deu o exemplo da catapulta, eu gostei muito. Mas até onde pode chegar essa atitude maker dos alunos? Eu já consigo imaginar que eles possam construir podcasts, vídeos. Isso é uma coisa que certamente dá muito prazer hoje a um adolescente, a uma criança, em vez de fazer uma prova formal. Eu imagino, por exemplo, eu que sou da área de língua portuguesa, eu gostaria muito de chegar numa sala e dizer assim, em vez de você fazer uma avaliação sobre a carta, por exemplo, de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, em vez de você fazer essa avaliação, aquela lá cheia de perguntas objetivas e tal, você dizer assim, ô Pedrinho, vou usar o mesmo personagem que você utilizou. Pedrinho, agora você, em vez de fazer a carta, você vai fazer um podcast para o rei. Você vai, logicamente, com isso, estimular que o menino vá ler a carta do Pero Vaz de Caminha, e depois ele vai dizer, agora, meu Deus, o que eu faço para descrever esse país inabitado por sujeitos civilizados, nós temos só selvagens, nós temos uma fauna exuberante, temos uma flora completamente diferente. Como é que ele descreve esse território novo para o rei de Portugal por um podcast ou por um vídeo? Isso é uma atitude maker, né? Você coloca o aluno como protagonista, ele não vai decorar a carta do Pero Vaz de Caminha e fazer uma avaliação e amanhã levar uma topada e se esquecer. Essa experiência dele gravar é algo que ele vai levar para sempre, porque vai trazer uma marca indelével da emoção de ter protagonizado, de ter produzido isso. E ele vai lembrar disso muito tempo depois, porque ficou marcado. E isso é uma atitude maker. Mas diga para nós que tipo de outras coisas você, por exemplo, faz com seus alunos para que eles sejam capazes de produzir. Eu estou querendo mesmo ver uma possibilidade, um repertório, um naipe de coisas que são capazes de serem feitas, seja utilizando recursos mais rudimentares, seja mais elaborados, como, por exemplo, um Arduino, algo assim. O que eles são capazes de fazer? Perfeito, Max. Antes mesmo de todos os exemplos que irei citar aqui pela frente, é importante que o professor ele sempre seja um incentivador da criatividade do aluno. Então, em todos os momentos que o aluno pensa em criar algo, que ele os motive. Então, como por exemplo, né, quais exemplos a gente pode ter dentro da cultura maker? Como mencionei anteriormente, podem ser utilizando materiais mais simples, como as tampinhas, como os elásticos, como uns balões, pode sim, mas eles podem avançar cada vez mais. Gravação de podcasts, perfeito, como você mesmo mencionou. Gravação de vídeos, ótimo, excelente. Pode ser na área de programação, professor. Sim, nós temos aí o Arduino, né, que é uma programação livre, aí, um acesso à programação livre mundial, né, que torna o aluno capaz de fazer qualquer coisa dentro da sua casa. É meio que um computador ali na palma da mão do aluno.
capaz dele programar a sua TV, programar a sua luz para ligar e desligar, um ar-condicionado de sua casa, um ventilador, enfim, um portão da sua casa ser programado pelo Arduino. São coisas que o aluno pode fazer. Eles podem também partir para modelagem, né? Modelagem em 3 dimensões. Nós temos vários aplicativos, sites, que permitem ao professor modelar, criar junto com o aluno ali, algo que ele possa fazer e até mesmo imprimir, né? Imprimir a sua criação. O que mais temos hoje em dia são impressoras 3D dentro das escolas, entrando cada vez mais dentro das escolas. Enfim, Max, são inúmeras ferramentas, mas a gente não pode esquecer que a criatividade ela é a principal delas. Então, se o aluno quiser usar ali uma caixinha do seu creme dental para criar algo, isso também é válido. O professor ele deve ser um motivador para essa criatividade do aluno constantemente, independente se o material é mais simples ou ele é mais sofisticado. Então, professores de história, que tal ensinar mais, né? Ao invés da história ser contada, o aluno entrar dentro da história, né? Criando as coisas que lá existiam para a época, né? Os professores de física, eu acho que praticamente a física é maker, né? É tudo que a gente vai falar da física, que o aluno tem condições de sim criar e entender melhor como isso tudo funciona. Então, a cultura maker, ela não é uma disciplina que a escola separa das outras. A cultura maker, ela está inserida em todas elas. Todas as outras disciplinas comuns, né? Básicas curriculares, que assim chamamos. Então, basta o professor ser um estudioso, um incentivador da criatividade, independente do material a ser utilizado. Mas vamos entender um pouquinho mais esse planejamento. Eu sou professor de biologia, tá? Eu posso chegar na sala e dizer assim, gente, que tipo de problemática, digamos que ele queira fazer um projeto aberto, que ele queira trabalhar, por exemplo, com PBL, que é o Problem Based Learning, você trabalhar com problemas ou com projetos, e você chegar numa sala de aula e dizer, gente, que tipo de problema vocês gostam, aflige vocês, ataca vocês observam que é algo que lhes incomoda. E aí alguém pode dizer que, olha, na minha comunidade nós não temos água tratada, não temos o lixo está na rua, ou algo do gênero, algo que é do dia a dia deles e que toca na pele deles. E você comandar, você startar, estimular, motivar para que eles pensem uma solução para isso. Para, por exemplo, para a seleção do lixo, ou como, por exemplo, um filtro barato para aquela comunidade. Isso é algo que interfere realmente na vida de pessoas. É uma medida sanitária que salva vidas e que muitos não têm porque não saberiam fazer ou não têm acesso, não tem como, não tem dinheiro, não tem grana para comprar um filtro ou coisa do gênero. E se isso for amadurecido, pensado, prototipado, orientado, patrocinado no sentido de motivado pela sala de aula, pelo professor, com esse amparo das disciplinas, dos conhecimentos, gerando uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade, que é essa mistura de conhecimentos que vem de áreas diferentes. Na verdade, o conhecimento é isso, o conhecimento é essa conversa, é essa interlocução entre áreas diferentes, essa capacidade de linkar isso tudo. Você pode trazer ali soluções para determinadas comunidades. É o conhecimento aplicado, prático, pragmático, resolvendo problemáticas. Você não acha que isso deveria ser muito mais utilizado pelas escolas? E quando estou falando de escolas, também estou falando de faculdades? Com certeza, Max, não resta dúvida. É fato que, quando o aluno se depara com problemas que são do seu dia a dia, não, obviamente, os problemas que ele vê nas TVs, nos rádios, são importantes, não restam dúvidas.
mas aquilo que ele enfrenta em seu dia a dia, com certeza, os instigam mais para a sua resolução. As escolas, elas precisam ser motivadoras para a resolução desse tipo de problema. E motivadoras aos alunos, e não simplesmente transferir problemas. Eu tenho um problema que é enfrentado em o meu bairro, eu espero por entidades superiores para que seja resolvido. Sim, obviamente, é cabível a tais entidades, mas não resta dúvida que se os moradores da comunidade pudessem ajudar, pudessem ter incentivo para a resolução desse problema, o quão grande aprendizado todos teriam para esse momento. Então, a escola precisa motivar cada vez mais os alunos para que eles possam resolver os problemas que eles enfrentam. E não simplesmente esperarem em casa, sentado, que outra pessoa, outra entidade resolvam tais problemas. O que a gente vê cada vez mais, Max, dentro das escolas, infelizmente, é um afastamento dessa realidade, em que não tem desafios lançados aos alunos, não tem problemáticas lançadas aos alunos, simplesmente são passados conhecimentos, né? São transmitidos conteúdos, mas não tem um engajamento grande com os alunos. O fato disso tudo é por eles não se sentirem motivados para tais realidades. E aí vem aquela pergunta, né, Romero? Para que eu estou estudando isso? Quando eles veem sentido, na verdade, quando nós vemos sentido naquilo que estudamos, a gente não para de estudar aquilo ali. As coisas pelas quais eu sou apaixonado, eu estudo sem sentir que estou estudando. Vira meio que lazer, vira meio que prazer fazer isso. Então, e lógico que você se torna bom nisso, você vai se aprofundando, né? Vai encontrando novos desafios, novos obstáculos, vai superando e vai chegando a um nível de complexidade e de profundidade muito maior sobre aquele conhecimento, sobre aquela área. É o que todo profissional geralmente faz. Ele vai escolher, ou deveria escolher, uma área pela qual ele tenha afeição, né? Pela qual ele tem inclinação, e porque ele tem essa afeição por aquilo, deveria, a rigor ser isso, ele deveria se aprofundar e entender cada vez mais. Esse processo deve ser trazido para a sala de aula. O problema é que, às vezes, a gente estampa, joga na cara dos alunos um bocado de conteúdo que não tem nada a ver com ele, que ele não gosta, que não interessa, que não tem aderência, que não tem pertinência. Ele não entende por que está estudando aquilo. Ele não tem contexto. Então, como não tem contexto, é algo fora dele. E algo fora de mim, algo que não tem nada a ver comigo, é muito difícil que me engaje, que me traga, que me atraia, que me envolva de alguma forma. Essa possibilidade a Cultura Maker nos traz, que é de trazer contexto para aquilo que eu estou estudando. Eu acredito que no seu dia a dia como professor, você deva passar por situações muito semelhantes. Você está explicando uma determinada coisa teórica, técnica, etc., e, de repente, você traz uma experiência qualquer, uma atividade qualquer, um desafio, uma missão qualquer para aqueles alunos, e eles vão acabar se envolvendo e estudando aquilo que você estava expondo antes, só como técnico e teórico, ele vai encontrar um argumento, uma fundamentação, uma prática que justifique estar estudando aquilo. Não é isso exatamente que você passa? Perfeitamente, Max. Como você mesmo mencionou, isso não é algo cultural dos alunos falar, isso não está passando de geração para geração de forma à toa, dos alunos mencionarem, eu estou estudando isso para quê? É porque realmente, durante todos esses anos, não houve uma evolução dentro da sala de aula como um todo, né? Obviamente, existem inúmeras instituições que já estão em outro padrão de ensino, mas falando como um todo, essa mudança não está acontecendo. Então, não é uma frase cultural que está passando de geração para geração. É que realmente os alunos não estão conseguindo enxergar como aquilo ali vai mudar o seu dia a dia, né? Como aquilo ali vai trazer algo benéfico para quando ele sair ali da escola, entrar num novo ambiente para trabalhar, né? Escolher sua profissão. A verdade é que a cultura maker, como um todo, trazendo essa ideia de missão, trazendo essa ideia de problema,
está formando, né, vem formando alunos com capacidade de resolução de problemas muito grande, o que o mercado está buscando cada vez mais. O mercado não está buscando pessoas simplesmente técnicas, que estudaram e sabem todo o conteúdo ali armazenado na sua cabeça, mas sim buscando pessoas que são capazes de resolver problemas. A gente cita, por exemplo, Barack Obama, que mencionou alguns anos atrás que a cultura maker ela precisa estar dentro das escolas para que nós possamos ter novas revoluções industriais. Se não estiver presente dentro da escola, os alunos sairão dela com o hábito de sempre ouvir, simplesmente ouvir. E nada do fazer, nada do construir, nada do criar, do reparar, do ser protagonista, como a gente sempre fala. Falta um pouco disso dentro das escolas. Falta um pouco disso. Cada vez mais a gente vê um avanço de tudo e a escola como um todo parando um tempo. Romero, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu imagino que se eu fosse um educador que estivesse escutando esses dois sujeitos, eu deveria ter algumas perguntas na cabeça. Eu teria algumas perguntas na cabeça. E eu vou fazer uma delas para você, supondo, né, uma atitude quase telepática. Ok, eu quero me tornar um educador maker. Como é que eu faço, professor Romero? Max, primeiro passo. Mindset. É necessário uma mudança de mente para aquelas pessoas que acreditam que a aprendizagem ela só funciona com lápis e lousa. É preciso ter uma mudança aí de imediato, que ela não funciona somente com esse artifício, somente com essa diretriz. Primeira coisa. Segunda coisa, esteja sempre, mas sempre aberto a novas ideias. Tudo aquilo que o aluno cita como exemplo, tudo aquilo que o aluno quer fazer é sempre válido. Então, professor, você que está em casa, estuda mais sobre criatividade, estuda cada vez mais sobre cultura maker, não tenha medo de errar, experimente. Não tenha medo de errar, experimente cada vez mais. Tudo aquilo que você pensar que pode trazer algo muito benéfico para o aluno dentro de sala de aula, arrisque. Esse é o termo que eu vou dizer mesmo. Arrisque. Vai lá e arrisca. Que eu tenho absoluta certeza que o aluno vai sair dali super satisfeito. Muito bom. Acho que são dicas muito boas. Certamente servem para desinstalar, para incomodar nós que somos educadores e estamos há muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu me lembro do meu período de coordenador, de um professor que eu chamei para dar uma devolutiva. Eu disse, professor, os alunos estão meio desinteressados, achando a sua aula meio rotineira, você é muito bom naquilo que faz, o senhor é um excelente professor, mas quem sabe essa metodologia... E aí o retorno que ele me deu, disse, professor Max, faz 20 anos que eu dou essa aula. E aí eu disse, eu acho que o problema é esse. Quando a gente faz 20 anos a mesma coisa, entra num automático qualquer, e às vezes a gente esquece que o público que está ali é outro, né? Eu estou dando a mesma aula para alguém há 20 anos, tendo esse alguém mudado, sendo outras pessoas, tendo outros desejos, outras aspirações, outras mentalidades, outras práticas, tem algo errado. Então, nós que somos professores, a gente tem que ter essa capacidade mesmo de rever as nossas práticas e, de repente, trazer coisas novas, não tendo medo de errar. E aí, não é só uma questão de um professor ou de outro, de uma iniciativa individual. Deve ser uma atitude da escola. O gestor, os gestores, os coordenadores, os supervisores, o staff da escola, né, devem estar comprometidos com essa capacidade, com essa possibilidade de mudança. Devem instruir os pais, devem informá-los que algumas metodologias, como gamificação, cultura maker, PBL, storytelling,
sala de aula invertida, as inúmeras metodologias que existem enriquecem o processo de ensinagem. Não tiram nada, só adicionam, só somam possibilidades. Isso é uma coisa que deve ser observada hoje por qualquer escola e qualquer educador. E aí eu faço com isso as minhas últimas palavras, convido o professor Romero para fazer as suas e agradeço muito a presença do professor Romero e o convite da Solution, da plataforma Solution, para esse bate-papo. Max, mais uma vez, super agradeço o convite, por estar aqui conversando um pouquinho sobre metodologias ativas, conversando sobre cultura maker. Como mencionado, professor, não fiquem acomodados durante esse processo. Vai lá, arrisque mesmo, junto com os alunos, traga a coordenação para perto, tragam as famílias para perto, alinhe esse discurso, mostre o quanto isso realmente traz de significado para o aluno, e eu desafio a todos vocês aí que estão nos assistindo. Arrisca uma vez e veja o resultado. Eu tenho absoluta certeza que você não vai querer mais sair de dentro desse mundo, do mundo maker. Muito obrigado, Max. Obrigado a todos que estão assistindo. Grande abraço. Eu acho que é impossível ter ouvido esse podcast ou assistido, para quem está assistindo no YouTube, sem se sentir incomodado da maneira de provocar a mudança, sabe? A mudanças na educação. E eu fico muito feliz em ouvir tudo que vocês falaram, porque eu vejo que é uma maneira de construir um futuro melhor, né? Construindo esses alunos de uma maneira diferente, mais preparados para tudo que vem, embora talvez a gente não saiba tudo que vem, mas prepará-los de uma melhor maneira e por novos caminhos aí, né? A educação com certeza é a chave para muita coisa, para muitas mudanças nesse mundo. E eu, em nome da plataforma Solution, ficamos muito felizes aí que a gente tem a oportunidade de acompanhar todas essas mudanças por meio das palavras de vocês. Muito, muito, muito obrigada. E para lembrar que o professor Max tem um curso de introdução a metodologias ativas, como ele já bem disse no início aqui na plataforma, e com o cupom Solution10 vocês têm 10% de desconto. Obrigada, professores. Nós agradecemos.